Sejam bem-vindos a mais um Conect Advogados. Estamos hoje com a doutora Manuela Marcati, advogada, especialista em direito médico e professora, né, tem uma vasta experiência aí na docência, principalmente na área de direito médico, e a gente vai conversar um pouco exatamente sobre isso, sobre a importância que é do profissional de saúde e do advogado também aprenderem mais sobre o direito médico, mais voltado para o profissional de saúde. A gente fala muito em direito médico, mas não é só o direito médico em si, não é só voltado para o médico, né? É voltado para todo profissional de saúde, e aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Muito bem-vindo, doutora Manuela, agradeço muito sua presença aqui, ter vindo aí de longe, ter vindo aí de Volta Redonda para prestigiar aí o nosso podcast, né? Agradeço ter aceito o convite e queria que a doutora também se apresentasse um pouco mais para os telespectadores, né? Para as pessoas que vão nos assistir aí no YouTube, a gente passa no YouTube, passa também na Diário TV, né? Toda semana, toda quarta-feira à noite a gente solta aqui o programa. E aí a gente, voltando agora em 2025, primeiro programa é de 2025, vamos conversar um pouco com a doutora Manuela Marcati. Tudo bem? Olá. Inicialmente, obrigada pelo convite, doutor Ricardo. Também queria aproveitar para agradecer a doutora Flávia Tapajós, né, que foi quem fez esse contato com a gente. Meu nome é Manuela, eu sou advogada do direito médico. Eu digo que hoje eu não sou mais advogada, que eu já atuo na área do direito médico há bastante tempo e parei até de atuar nas outras áreas, né? Tem um escritório que é civilista, né? Mas eu mesmo atuo só na área do direito médico. Comecei pensando no direito médico na faculdade, eu fazia estágio na defensoria e fui atender um paciente, né? Um assistido. E eu lembro perfeitamente que ele pediu que era um processo que ele queria fazer contra um dentista. Eu achei aquilo interessante. Na época, meu irmão tinha acabado de se formar como dentista. Eu levei o processo para casa, estudei e verificamos lá que não tinha erro do dentista, né? E aí eu cheguei na defensoria, comentei com a minha defensora, né? E aí ela falou, olha, ele é assistido, né? Então, assim, a gente tem que fazer a inicial dele. E nesse dia eu me interessei por essa área, foi assim, e formei já falando, quero fazer direito médico. No Brasil, a gente não tinha ainda muitas pós-graduações. Eu lembro que demorou para abrir uma turma. E aí eu não abria turma, eu ligava, eles me ligavam, olha, não tem turma ainda, não fechou o número de alunos. E aí consegui fazer lá em São José dos Campos, né? E aí dali para cá, até que um dia, Univassouras, 2013, uma faculdade de medicina, né, lá em Vassouras, me convidou para dar uma palestra para um simpósio que eles estavam fazendo. E eu fui, nunca tinha palestrado nem nada, só tinha experiência de atuar mesmo. Aí eu fui, gostei de dar a palestra, né? E comecei a entender, como você também atua na área do direito médico, você vai entender o que eu estou falando. Pouco adianta nós termos conhecimento se o profissional da saúde não nos ajuda. Sim, verdade. Né? Porque quem elabora a prova são eles. Né? Então, nessa ciência, né, que está essa linha tênue entre o direito e a área da saúde, seja odontologia, medicina, né, nutrição, nós estamos ali atuando nessa linha. E às vezes a gente tem um conhecimento do direito, mas a gente precisa que o profissional da saúde tenha elaborado a documentação, não só para o direito médico, até para o direito da saúde, porque você vai solicitar uma medicação para um paciente, você precisa do relatório do médico, né? Da documentação do médico. E eu ia muito por fórum, assim, totalmente sem prova. Sem nada na mão, né? Falei, nossa, então agora eu tenho que começar a conversar com os médicos, mostrar para eles, né, da importância de eles me ajudarem. Eu sempre brinquei, olha, eu vou para o fórum com uma arma branca e eu tenho que ir para o fórum com uma metralhadora, mas vocês não estão me dando a metralhadora.
porque eu sempre escolhi, dentro do direito médico, eu escolhi a área de atuação pela defesa. Né? Ótimo, Então, assim, não que eu tenha... não que eu seja contra, não, eu gostei da área da defesa e sempre meu irmão dentista, né? Hoje meus filhos vão se formar em medicina, legal, já estão na área, todos os dois já estão encaminhados na faculdade, então acabou que eu fiquei nessa área, né, do direito da defesa. E aí, quando foi em 2016, eu morava em Barra Mansa, interior do Rio. Sei, Aí a Sociedade Médica de Barra Mansa, através do Dr. Luiz Antônio Roxo, me convidou e falou assim: Manuela, a gente está percebendo que estão havendo muitos processos contra médicos e a gente precisa criar uma malha aí, né, de proteção. Falei, doutor, vamos fazer um fórum de defesa médica para os médicos e vamos convidar os juízes. Isso foi em 2016. Nós convidamos os juízes e num sábado fizemos lá. Hoje é muito comum esses simpósios, né? Mas naquela época não era ainda não. Foi bom porque os profissionais da saúde aderiram à ideia, foram bastantes, né? Aí levei os juízes para conversar com os médicos. Falei, vamos fazer uma mesa redonda, porque é bom o juiz entender a rotina do médico, a vida do médico, né? E é bom o médico ouvir um pouco também o juiz, porque a gente fala, né? E eles... Mas vai deixando, né? E tem advogado que nem julga, sempre se comunica como a gente. Então, tem advogado que, às vezes, pode passar uma informação diferente. E aí o profissional fica sempre muito, né? Sempre muito perdido no que fazer, né? Aí fizemos em 2016, fizemos em 2017, aí nós já convidamos o desembargador Marco Aurélio. Sim. Aí ele foi legal. Fizemos em 2018. Aí Resende, um hospital que tinha, agora não tem mais, era o Summer, convidou, fizemos lá no Summer, em Resende. Aí a ABO de Volta Redonda também quis, fizemos em Volta Redonda para a ABO. Aí veio a pandemia. Aí fizemos online e... Legal. E aí, quando eu vi, eu já estava na sala de aula. Bom. Eu recebi... Aí a Univassouras, em 2020, falou, Manuela, a gente está entendendo que a judicialização é preocupante para os alunos da medicina e a gente gostaria de que eles tivessem um contato maior com o direito. E aí tinha uma integração curricular e a gente colocou na integração, no 5º período, essa disciplina. Foi tão legal que hoje eu já estou com eles com 5 disciplinas. Caramba, legal, muito bom. Começamos com direito médico, aí implementamos na perícia médica, né? que é hoje uma especialidade da medicina, né? Tem prova de título para perito. Né? Então, hoje o aluno... falar que tem muito médico aí interessado em fazer, né? Sim, até porque é um campo. É um campo de atuação muito bom para o profissional da saúde, né? Dentista, médico, é uma área muito boa, né? E também temos aí a questão do advogado conhecer bastante a perícia, então ficou bem legal. Aí implementamos saúde digital. Interessante. Como é que funciona? É bom? Saúde digital é bem interessante. Por quê? Porque a gente aproveita para conversar não só da responsabilidade do profissional da saúde na utilização desses TICs, né, que são as tecnologias de informação e comunicação. Então, o profissional ele passa a entender melhor a tecnologia, como que funciona e com a visão do direito, né, e explicar o que é uma realidade aumentada, né, dentro de todas as tecnologias que eles utilizam, qual uma realidade aumentada, por exemplo, né? Hoje, a gente encontra em alguns hospitais, a enfermagem utiliza uma luz na testa, que é para aumentar a imagem, para poder pegar a veia do paciente. Essa tecnologia é a realidade aumentada. Legal. Né? Vai ajudar bastante, né? Realidade virtual,
os wearables, e a inteligência artificial que a gente não pode deixar de falar dela, né? Exatamente. E eu preparo o aluno dizendo principalmente para tomar cuidado com as alucinações da inteligência artificial, mostrando para eles que é muito importante, né, o profissional estar atualizado com toda essa tecnologia, mas entender que a inteligência artificial alucina. Exatamente. E havendo esse erro, a responsabilidade foi de quem operou, né? Com ela, né? Porque ela é ótima, mas você tem que utilizá-la sabendo que a responsabilidade do que é sua. Então, é sempre estar revendo, né? Não assim, deixar a inteligência artificial fazer para mim. Não dá certo. Não dá certo, né? É porque você que é o responsável, né? Então... Você que é o responsável. E ela realmente ela não tem, assim, ela quer te dar uma resposta. Ela vai te dar uma resposta. Se essa resposta você tem que na base de dados. Não, né? Você tem que verificar. Aí eu fui ajudando eles, ensinando a alimentar a ferramenta com os arquivos que eles vão querer buscar informações. E tem sido bem legal. Bem interessante, Bem legal. E colocamos também direito da saúde. Legal, Você separou direito médico e direito da saúde. Sim, ótimo. No direito médico a gente conversa sobre o erro médico. Que esse termo eu sei que agora não é mais utilizado, né? Mas a gente conversa sobre principalmente dano iatrogênico, intercorrências, né? Quando que o médico tem essas excludentes de responsabilidade civil, né? Que é o dano iatrogênico ou a intercorrência, ou quando ele tem a responsabilidade pela imperícia, negligência e imprudência. E aí, no direito da saúde, eu explico muito para o médico a porta privada e a porta pública. Poder explicar um pouquinho aí para a gente é bom. Converso também, muito com eles que na porta pública eles vão atuar pelo SUS. Mas o SUS, eu brinco sempre assim com eles, para eles tomarem muito cuidado, porque o SUS ele é gratuito ao cidadão, ao paciente, mas ele é oneroso ao cofre público. Então, o médico que atua pelo SUS, eles têm que ter a visão que eles estão recebendo. Exatamente. Você aceitou um contrato de trabalho com o SUS, você tem um paciente que está onerando o cofre público. Esse paciente, ele tem que ser tratado da mesma forma que um paciente da porta privada, que é o paciente do plano de saúde ou o paciente particular. Então, você não pode discriminar, eu estou dentro do setor público, bacana, responsabilidade com o seu paciente, é um paciente, né? Os profissionais da saúde recebem do Estado para estar atuando pelo SUS, o paciente tem direito àquele atendimento, com a mesma qualidade, com a mesma técnica. Então, assim, os cuidados com os plantões, principalmente os médicos que acabam de sair de faculdade, e na ansiedade já de ganhar o primeiro pagamento, né? Começa a pegar esses plantões e às vezes tem muitos detalhes que eles têm que se preparar para essa vida. Porque o médico ele forma hoje e ele não tem noção que ele é um administrador. Ele é o administrador da profissão dele. Ele contrata uma secretária. Então, ele está lidando com o direito do trabalho. Ele abre uma empresa. Né? Então, ele está lidando com direito empresarial. Ele, na porta privada, está lidando com o Código de Defesa do Consumidor. Sim, na porta pública, ele está lidando com as leis do Estado. Né? Assim, levo para eles, olha, médico que atua pelo SUS não responde civilmente. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Cabe legitimidade de parte. Mas tem o processo ético. Então, ou seja, não, você tem que estar sempre atuando muito bem tecnicamente, né? Mas eticamente e responde, né? Responde. E eu falo, doutor, que sempre eu falo assim, antes eu achava que o processo civil era o pior. Hoje, a minha maior preocupação é o processo ético. Por quê? Porque o processo civil paga-se. Verdade. Se perder, vai lá, é ruim, ninguém né, trabalha para pagar nada. Em regra, a regra é que são bons profissionais. Né? A regra é essa. Eu falo assim, olha, teve um erro aqui, outro ali. Isso é exceção. Tem que ser exceção de toda a profissão.
Exatamente. Né? Você não pode ser a prática. Não pode ser a prática. Mas lá no processo ético, você corre o risco de perder a carteira. Uhum. E aí eles perguntam assim, não tem jeito. E eles perguntam assim, e se eu perder a carteira? Aproveita a sua aptidão pela área da saúde e vai fazer uma outra área da saúde, mas médico você não vai ser. E aí você vai esclarecendo para o médico, né? O que é o profissional liberal, que o médico ele não faz o que ele quer, ele faz o que o conselho autoriza. Sim. Que é diferente de um profissional autônomo. Então, o médico eu faço o que eu quero. Não, você faz o que o seu conselho autoriza. Sim. Então, por exemplo, é vedado ao médico deixar de elaborar a documentação médica. É ato médico. É ato médico. Então, eu acho assim que essas aulas, eu acredito que acaba sendo bom para a sociedade. Sim, não só para o médico. Não só para o médico, né? Porque ele vai para o mercado de trabalho com um olhar diferente. Eu tenho certeza que os meus alunos que formaram, eu estou como professora substituta na Faculdade de Medicina da UERJ, de Medicina Legal e de Odontologia. E aí, o que a gente fez? A gente pegou a de odontologia e colocamos o direito médico. Interessante. Foi uma experiência vai fazer agora 2 anos, tem sido uma experiência ótima também. Então, eu estou lá na Univassores, agora eu vou ficar em Maricá também, todas as faculdades de medicina. Mas já dei aula para odonto e para enfermagem. Que precisam muito também, né? Todas as áreas. Todas as áreas. Eu sempre começo as aulas dizendo assim, no Brasil, ninguém pode alegar em defesa própria desconhecimento de lei. Pois é. Né? Então, qual que é a regra do seu jogo? Qual que é? Você vai jogar o O. Isso eu vi a doutora Beatriz lá do CREMERGE comentando numa palestra, achei tão interessante que eu copio sempre isso dela. Você vai jogar o O, adianta você conquistar a Ásia, a Oceania, se você não leu o seu objetivo? Às vezes o seu objetivo era só derrotar os azuizinhos. Os azuizinhos, né? Conquistou tudo e não conseguiu atingir o objetivo. Então, bacana. Tecnicamente, o profissional da saúde tem que estar cada vez mais preparado, mas a ética, hoje, tem sido a maior preocupação. Sim. Porque é o maior problema que o profissional da saúde encontra hoje nos tribunais e no próprio Conselho de Ética é a falta da ética. É o desconhecimento, é a falta de adequação, a falta da aproximação do profissional ao direito. Esse direito que ninguém pode alegar em defesa própria do desconhecimento. Então, a gente parte do pressuposto que toda faculdade da saúde deveria ter o direito. Sim. Né? Toda faculdade deveria ter. E o direito... A gente ainda não tem, né? Mas vamos conseguir. Deveria ter essa preocupação, e na Faculdade de Direito também. De preparar bons advogados, né? Preparar advogados para atuarem na área da saúde. Que a saúde está na nossa Constituição, no nosso direito, né? A vida, direito fundamental, é o principal direito tutelado pela Constituição, a vida. Então, eu acho que o direito também deveria implementar esse direito da saúde, direito médico. Eu não conheço faculdade de direito, não estou dizendo que não existe, que tenha colocado pelo menos como uma optativa. Também não conheço. Né? E realmente precisa muito, até porque a gente vendo na prática, muitas vezes você pega um processo, às vezes até para defender um profissional e tudo, e você vê do outro lado um advogado que não estava nem um pouco preparado para aquilo, que não tomou os devidos cuidados, ou você pega até processos que às vezes já estão no andamento, né, e aí toma-se uma sentença ruim, às vezes o profissional toma uma sentença desfavorável e tudo, e aí acaba querendo procurar uma outra alternativa e tal, e aí você vai olhar o processo, você vê que tiveram alguns erros por ele não ter, né, aquele advogado não ter expertise naquela área, não conhecer aquela área a fundo, né, e acaba trazendo problemas para o próprio cliente dele. Né? Isso é uma questão muito do direito, né? Porque assim, na medicina, na odontologia, nessas áreas, a gente observa que as pessoas já procuram o especialista. E o direito, ele ainda traz isso muito do generalista.
Sim. Você, às vezes, procura o profissional pelo escritório, pelo, pelo tempo que ele tem, por achar que conhece um juiz e tudo mais. E não é assim, Não é assim. não é assim, né? No direito hoje, cada vez mais os profissionais estão fechando os seus nichos. Por exemplo, eu trabalho com direito civil, eu não faço direito penal. Direito civil do médico. Mas dentro do direito civil existe a minha área, que é a responsabilidade civil do profissional, porque eu trabalho com direito civil, mas eu não faço sucessão. Então eu fechei. Né? Que é o melhor, né? Porque você entrega um serviço de qualidade, né? Então, assim, e isso existe já no direito e muitos profissionais da saúde não sabem. Então, tem detalhes que, às vezes, o profissional corre risco por contratar um advogado que não é especialista e não conhece, por exemplo, o próprio código de ética daquele profissional. Né? O código de ética médica do médico, ele fala que o médico pode, em defesa própria, juntar prontuário do paciente. Só que ele traz no artigo 2º, o parágrafo 2º, perdão, do 87, que quando juntar a documentação, você tem obrigação de solicitar ao juiz o sigilo profissional. Né? Porque, o doutor sabe, em regra, os processos no Brasil são públicos. Todo mundo acessa. Então, família que é fechado, né? Então, para você fechar um processo desse e ele não ter acesso, não estar público, você tem que solicitar ao juiz. Sim. E aí hoje você joga nome de médico no Juiz Brasil e você vê que eles estão expostos. Sim. E no meu livro, eu escrevi um livro sobre a documentação médica, o prontuário e a responsabilidade civil. Vou querer um desses. Vou adquirir uma coisa. Isso é uma honra. Mas o último capítulo do livro, eu fechei o livro com uma busca de jurisprudência, né, de segunda instância, somente do Tribunal do Rio de Janeiro, do ano de 2020. Foi um ano que nós tivemos poucos processos, né, por causa do Covid, mas com a palavra erro médico. E aí vieram 16 julgados de segunda instância e desses 16 julgados, só um tinha um sigilo profissional. Então, os demais eu acessei, vi a história, vi o prontuário do paciente, vi a documentação, vi foto. Caramba! E a regra, assim, a regra que eu digo assim, o certo era que eu não pudesse ter acesso àquilo. Então, eu li um dia desse que eu vi muitos advogados postando no Instagram, e é verdade, que um médico acabou sendo processado novamente porque juntou documentação de paciente e o processo ficou em aberto. Então, a paciente aproveitou e disse que o médico quebrou o sigilo profissional dela. E é verdade. De fato, quebrou, né? Então, essa especialidade tem esses detalhes, né? Mas quem disse que eu tenho que solicitar o sigilo profissional? O que acontece com o advogado que não solicita o sigilo profissional? Advogado, nada. Nada, mas com o médico, porque na OAB não está dizendo que a gente tem que fazer isso. Mas o meu cliente, ele vai ficar exposto. Sim. Né, a um processo judicial, mais um processo judicial pela quebra do sigilo profissional e por ele um processo de falta de ética, porque ele não cumpriu o Código de Ética Médica. Pois é. E essa é a diferença de quem trabalha com advogado especialista. Nós podemos verificar, às vezes existem muitos médicos que atuavam pelo SUS em processos totalmente aventureiros, respondendo o processo que ele era servidor. E o advogado não retirou ele do processo por ilegitimidade de parte, né, do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. E aí o médico fica e perde, às vezes, e paga. E paga porque não tomou esse cuidado lá no início, né? O especialista, o advogado, não tirou ele do processo. É. Às vezes, desconhecimento do advogado, a gente não sabe. Mas um dia desse, uma aluna falou: professora, o meu sogro acabou de pagar R$400 mil no SUS, num processo do SUS. Aí eu ainda comentei com ela: vamos dar uma olhada, porque a gente pode solicitar
a ilegitimidade, mas já tinha transitado julgado. E aí... Aí não tinha mais o que fazer, infelizmente, né? Então, esses são os detalhes de quem atua na área, né, de quem conhece, e é muito legal. E essa questão do advogado mesmo, ele ainda infelizmente, ainda é muito generalista, né? A própria sociedade ainda não busca muito o profissional especialista na área, e os próprios advogados, muitas vezes, acabam abarcando isso, né? Principalmente cidade interior. Hoje a gente não precisaria tanto mais, porque os processos são eletrônicos, você consegue ter cliente em todo lugar do país e tudo mais. Acho que muito essa cultura ainda aconteceu isso, porque cidade interior você tinha poucos advogados, né? E eles tinham que fazer tudo. Mas hoje o mercado não permite mais isso. Não Principalmente o advogado do paciente. O paciente mesmo, assim, nós temos excelentes profissionais que trabalham mesmo com o direito da saúde. Eu falo, gente, o direito da saúde é uma área muito importante, né? Porque você está pelo paciente, quando o processo é sério, né? Assim, a causa é séria, você está pelo paciente buscando o direito da saúde dele, o direito à medicação que ele não está recebendo. São questões muito sérias. Então, você está lidando com a vida dele, né? Pois é, o treino que eu fiquei na ordem como vice-presidente da Comissão de Direito Médico, em toda vez eu conversava isso com os advogados, né? Não utilizem o direito da saúde e o direito médico para causas aventureiras, porque você acaba superlotando o tribunal de processos, né? Que são processos que atravancam quem realmente está precisando de uma saúde, quem realmente está precisando de um tratamento, né? Quem realmente precisa buscar daquele médico que cometeu um erro médico. Exatamente. E a visão não é essa. Não é essa. Você sabe só que encher de processo. Tem processo que eu faço defesa que o paciente está pedindo 2,5 milhões. Que isso? Tem um processo que está pedindo, eu não esqueci esse valor, R$1.968.000. Que isso? Né? Totalmente assim. Totalmente fora da realidade, né? Nem a morte. Porque a vida mesmo vale 100, 200 mil. Geralmente, esses processos estão muito ligados à cirurgia plástica. Geralmente. A estética. A estética, né? Mas, assim, não é que o paciente vá ganhar esse valor. Mas o médico já fica totalmente assustado, porque ele... Porque vai que chega nesse valor e vai ter que pagar... Mas assim, um processo de erro médico dificilmente vai chegar nesse valor. O direito da saúde pode chegar porque a medicação é muito cara. Sim, né? Então, acaba que o plano não fornece, aí entra a multa, aí a trend vai aumentando, então chega um processo, um valor muito maior. Muito maior, né? Mas eu acho que a média que um médico perde hoje é uns 400 mil. Né? Por aí. Mas só do paciente pedir 1.900.000, o processo já ficou mais caro. Sim, com certeza. Né? Porque o advogado que trabalha com a tabela da OAB, ele vai cobrar o valor percentual. Né? O perito vai ver aquele valor e vai cobrar um valor maior. Se o médico perder o processo, as sucumbências do processo fica maior. Então, fica muito caro. Agora, eu acredito que isso esteja acontecendo por conta da gratuidade de justiça que o paciente tem conseguido. Muitos têm conseguido. Aí você vê paciente que paga R$70 mil de cirurgia plástica conseguindo gratuidade de justiça. Aí é um absurdo. Aí o advogado pode alucinar. Pode. Tem gratuidade de justiça. Não importa o valor que colocar ali, que não vai pagar. Né? Aí quando o juiz não dá a gratuidade de justiça, eles vão lá e alteram o valor, valor da causa, aí vem para o valor normal de ser solicitado, que deveria ser o normal, que é 80, 90 mil, que é o que realmente deveria valer aquele processo. Então, acho que essa gratuidade de justiça que veio com o Código de Defesa do Consumidor, né, na situação de vulnerabilidade do paciente, então isso ajudou muito também a esses processos aventureiros. Sim. Não que todo paciente está entrando com um processo aventureiro, não é isso. Não é isso. Mas é que a gente sabe que tentam muito através de um enriquecimento ilícito,
né? Sim, isso acontece, Ganhar, infelizmente acontece muito. Tem acontecido muito, né? E outra coisa que eu percebo também é muito paciente, né, tentando extorquir profissional da saúde. Sim. Você já teve essa experiência? Já tive 2 vezes esse tipo de situação e é bem ruim. É bem bem ruim. E ontem, inclusive, no CREMESP, né, eles conseguiram uma liminar para que os parlamentares não atrapalhem mais os plantões dos médicos. Que é outro absurdo, né? Que é Isso outro absurdo, né? E eles acham que eles podem entrar daquela forma. A gente sabe que o vereador, por exemplo, que é o quem mais faz isso, tem o direito de fiscalização do município, deve atuar fiscalizando, mas a fiscalização correta é ele levar para a Secretaria de Saúde aquele problema daquele hospital, que, em regra, o problema não é do médico, mas é da gestão. Sim. Que não coloca número suficiente de profissionais de saúde lá dentro. Né? Então, aí o médico acaba que o médico tem uma escala de plantão, ele está cumprindo a escala dele, ele está aproveitando a escala para jantar, almoçar, porque quem fica 24 horas ali dentro tem que comer, tem que almoçar, tem que ir ao banheiro. Tem que ter uma hora de descanso, tem que ter o seu descanso ali. Até para a segurança do paciente. Porque o médico, se ele trabalhar 24 horas sem descanso, o próprio pensamento, o atuar dele fica comprometido. Sim, com certeza. Todos nós, todos né? Nós, né? Todos nós. Todos nós. Você pega um carro e dirige 24 horas e me diz se no final das 24 horas você é o mesmo motorista. Não é, de jeito nenhum. Não é. Né? Então, por isso que os plantões têm escala. Uhum. E aí a sociedade, algumas pessoas da sociedade se aproveitam para tentar demonstrar, ganhar um voto, dizer que está atuando, não são todos. Mas o parlamentar que acredita que o hospital está com algum problema de atendimento, ele tem que ir em cima da gestão. Sim. Secretaria de Saúde, olha, o hospital está com 40 pacientes para 2 médicos. Pois é. Exatamente, tem que mudar. Então, então deveria aproximar ainda mais a população do profissional da saúde. E não criar essa questão de desconfiança. Sim. Eu tenho uma sensação... Faz com que as pessoas fiquem muito mais desconfiadas da situação ali, passem a criticar o médico que estava ali trabalhando e tudo mais, e se esforçando muito mais do que deveria estar, porque são pouquíssimos que estão atendendo. Assim, a gente pega, às vezes, você vê concurso público de 40 horas. Ninguém trabalha 40 horas em nenhuma área direto. Né? Então, o médico, quando pega um plantão de 24 horas, ele fica ali 24 horas. Sim. Ele precisa descansar. Né? Até para a saúde da população mesmo. E às vezes até com poucos médicos, às vezes eles nem fazem só 24, né? Às vezes eles vão dobrando. O que às vezes um faz risco. 24 em um hospital, 24 em outro, depois volta para aquele, que é um risco enorme, né? E aí o que acontece é que uma camada da sociedade acaba colocando o profissional da saúde, o dentista também, que hoje faz plantão, né? O dentista que hoje também está na UTI, a enfermagem, não é só o médico, é todo o profissional da saúde que está dentro do hospital. Sim. Esse profissional ele tem o direito de descansar dentro do horário de trabalho dele. Por isso que o gestor faz a escala do plantão. Exatamente. Né? Aí, às vezes, o paciente entra, o médico está dormindo, mas aquele paciente não sabe que, às vezes, aquele médico acabou de sair de uma cirurgia de 8 horas. Exatamente. E ele precisa, é humano ele descansar para continuar atendendo de uma forma adequada, sem ele correr risco com a profissão dele e sem ele levar um paciente a um risco maior de uma negligência ou uma imprudência, por cansaço, por estafa mental. Estafa mental, Comigo mesmo aconteceu isso comigo, indo ao hospital de madrugada, que tinha me machucado e tudo, e aí o médico foi me atender, eu percebi ele na hora que ele devia ter acabado de acordar. E aí, conversando com ele, me atendeu bem e tudo, mas conversando com ele, aí ele me falou que ele tinha operado muito ao longo do dia e tudo mais, estava muito cansado, e quando deu uma diminuída, isso já era 2 horas, 2 e pouco da manhã, aí ele resolveu descansar um pouco quando chamaram para me atender. Né? O meu caso era simples ali e tudo.
Mas era alguém que, na hora que eu fui conversar com ele ali, ele estava desde de manhã cedo, desde 7 horas da manhã no hospital direto, e fez cirurgias ao longo do dia, cirurgias de urgência e tudo mais. Humanamente não tinha como ele continuar o tempo todo, né? E, felizmente ele conseguiu descansar um pouco, me atender e voltar ao trabalho dele, ou descansar mais um pouco, porque estava mais tranquilo o plantão. Mas é alguém que precisa parar, ele é ser humano como todo mundo. Por isso que assim, é muito perigoso o profissional da saúde que pega um plantão sozinho. Porque assim, o que fazem, né? Cada vez mais eles estão colocando menos profissionais nos plantões, né? Então, assim, o profissional ele está ficando sobrecarregado. Sim. E com isso é uma questão de que ele quando ele atende o paciente, eu sempre falo assim, o paciente que procura o médico, ele não está paciente. Ele está nervoso. Ele tá nervoso. Né? Ele está sofrendo. Então, ele está tudo menos tudo, paciente. E muitas das vezes você não atende um paciente, porque ele está com a família. É verdade. E você tem que lidar com a ansiedade do seu paciente e com a ansiedade de toda a sua família. E tudo bem, porque o profissional tem que ser preparado para esse estresse. Ele tem que estar pronto para esse estresse porque ele está trabalhando, a profissão dele pede isso. Tá tudo bem. Mas esse profissional tem uma hora que também ele cansa, ele satura. Com certeza. Então é a hora dele descansar para ele voltar atuando. Então essa cobrança dos parlamentares de forma indevida também, né, é uma questão que acaba levando também à judicialização, a processos contra médicos. E esses processos, muitos deles não precisariam estar passando pelo tribunal para buscar um enriquecimento ilícito. Isso não é regra. Existem profissionais que realmente falham. Existem pacientes que realmente precisam, né, de ter uma reparação pelo erro causado, né? Mas isso hoje não está muito por esse viés. O viés tem sido do oportunismo, de tentar. E o profissional da saúde acaba que, por falta da adequação jurídica, ele não prepara a prova, que é a documentação do paciente. E quando prepara, não é adequada. Sim, e quando prepara, não é adequada. Não é adequada. Né? Então, assim, o prontuário, eu converso sempre com os alunos da medicina, né, que o prontuário é praticamente, a gente tem 2 provas só, documental e pericial. Só. Mas não existe perícia sem documento. Exatamente, Senão, não tem como, né? Não tem como. Como é que você vai analisar o que já aconteceu se não tiver tem o documento, né? Então, a gente tem hoje a inversão do ônus da prova, que traz, quando é a porta privada, que o médico tem que apresentar a prova. É justo, porque quem elabora essa prova é o médico. Quem tem a oportunidade de elaborar uma prova unilateralmente, mas que vai valer para os 2 lados, tanto o paciente quanto o médico, é o médico. Então, é justo que ele elabore a prova. Sim, né? Justo. E apresente quando necessária. Exatamente. Porque numa cirurgia, por exemplo, o paciente está dormindo, ele não sabe o que está acontecendo com ele. Então, é muito simples. O médico vai colocar tudo o que aconteceu, vai relatar, vai, de repente, tirar uma fotografia para o prontuário, não é para colocar no WhatsApp, né? Nem na... Então, assim, para demonstrar uma situação, uma intercorrência. Exatamente. E aí nós temos uma resolução, que é a 1638 de 2002, que é muito pouco conhecida pelo médico, que é a resolução que vem definir o que é o prontuário. Exatamente. Só que os médicos não leem, não sabem. Né? E essa resolução ela traz de forma muito correta qual é essa documentação, a importância dessa documentação, e ela fala do prontuário eletrônico, que é uma questão que, para mim, é um alerta que eu trago para os médicos, dentistas, profissionais de saúde. O prontuário que é eletrônico, ele tem que estar no nível de segurança 2. Não basta estar no nível de segurança 1. Por quê, Manuela? Porque nós temos uma medida provisória que virou lei em 2001, a MP 2.200, que obriga
a toda a documentação armazenada na nuvem, né? Que ela seja criptografada por um certificado digital, que é a senha, a assinatura eletrônica por uma chave pública ICP Brasil. Então, essa lei de 2001 trouxe um alerta, à época, para o CFM, e ele criou a resolução 1638, falando já do prontuário eletrônico e do prontuário físico. O prontuário físico é o prontuário escrito, de papel. Não é o impresso. Não é o impresso, né? Só meramente impresso. Né? O prontuário eletrônico, ele é assinado eletronicamente por uma chave pública ICP Brasil. Sim. Então, depois teve a cartilha que a Sociedade Brasileira de Informática na Saúde, junto com o CFM, fizeram a cartilha do prontuário, explicando detalhadamente. E aí, o que está acontecendo agora com os médicos? Muitos softwares, acredito que por desconhecimento jurídico, eles alegam para os médicos que a resolução que elaborou a cartilha foi revogada. Então, basta estar no NGS 1. Não. O que foi revogado é o artigo 11 da resolução, que diz que o prontuário eletrônico não tem que estar obrigatoriamente com o selo do SBIS, que esse selo ficou muito caro. Então, eles entraram com uma ação para revogar o artigo 11, que era da obrigatoriedade do prontuário do software desse selo. Esse selo não é mais obrigatório. Mas a assinatura eletrônica pela chave pública ICP Brasil ainda é obrigatório para dar legalidade jurídica àquele documento. Sim. Então, por lei federal, por resolução do CFM, né? Agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados, também essa documentação ela tem que ter esse caráter jurídico. Né? O prontuário é prova em tribunal. O prontuário ele é prova no Conselho de Ética. Sim. E como prova, ele tem que fazer, eles têm que estar dentro, né, de toda a legalidade jurídica, essa documentação, para que ela seja uma boa prova. Seja válida, né? Exatamente. E muitos médicos desconhecem isso e até a data de hoje possuem prontuários que eles acreditam, né, que seja pseudo-eletrônicos, exatamente. Né? Mas eu conheço até assim, tem hospital público, o que o hospital público faz? Porque o SUS não está no nível de segurança 2. Aí o hospital, às vezes, imprime o prontuário, o médico assina e carimba. Eu falo, não, isso não dá legalidade jurídica. E o próprio CREMERG, ele já fez uma chave e um certificado digital na plataforma do CREMERG. Pois é. Então, ou seja, né? gratuito. A gente não consegue acessar o nosso processo eletrônico sem pagar o certificado digital. Né? A gente teve que ir lá, pagar o certificado digital, aprender a mexer com o processo eletrônico. Então, assim, na medicina não há essa adequação. Exatamente. Isso, para mim, é preocupante. É preocupante. Então, um alerta que eu deixo para os profissionais. Porque não tem validade, né? Verifiquem se o seu prontuário, que você acredita que é eletrônico, está no NSG2, nível de segurança 2. Dá uma olhada na cartilha do CFM, do prontuário eletrônico. Lá, o CFM fala que a mera impressão do papel não torna ele... Você não pode eliminar o prontuário físico escrito, né? Porque o prontuário físico é o escrito. É escrito ali, né? Porque cabe perícia grafotécnica, se você achar que aquela prova foi adulterada. Então, o escrito não tem problema. Agora, o eletrônico só vai realmente ter a credibilidade que ele não foi adulterado se ele for criptografado pela chave pública. Exatamente, E aí tem mais. Tem uma lei que foi de 2020 que traz 3 tipos de chave públicas no Brasil. Aí alguns softwares falam, não, mas a chave pública agora são 3 tipos. Mas se você for ler a lei, só uma chave pública, que é a ICP Brasil, que é a chave para documentação que tenha sigilo. Então, a única que pode ser para o prontuário continua sendo a chave pública ICP Brasil.
Então, Pois é. tem que fazer. Então, tem que fazer. Não é Não tem jeito. difícil. Não é difícil, Não é. é difícil, é a adequação. Né? É só se adequar à realidade, né? Se adequa, trabalha com legal. adequação. Né? Eu falo assim, gente, tudo na vida tem um profissional especializado para aquilo. Exatamente, é. Uhum. E se adequa, né? Vai ter um investimento, mas que vai te dar uma segurança muito maior do que a documentação. E aí falam assim, mas os médicos estão sendo muito processados. Sim, mas também os médicos estão deixando, Sim, assim, né? É muito solta essa ética deles. Então, exatamente. tem que ter essa preocupação. E eu vejo assim que o conselho se preocupa. Eu tive a oportunidade de palestrar algumas vezes pelo CREMERGE, para a SOMERGE. Eu tenho uma coluna na SOMERGE de Direito Médico. A gente está sempre tentando informar, né? Mas eu sinto que a classe ela é um pouco assim. Não aceita ainda muito. Não aceita. Ela acha que não precisa até acontecer. E ainda uma vez um médico ainda falou assim: mas isso é coisa de advogado. Eu falei, doutor, não, isso é coisa. Primeiro, assim, o advogado ele faz o que o parlamentar criou a lei. Exatamente. A gente estuda a lei e faz a lei ser cumprida. Né? A gente não cria a lei, não é o advogado que cria. A gente trabalha, a lei é a nossa ferramenta de trabalho. Mas não somos nós que criamos. Mas não somos nós que criamos, exatamente. E já que tem a lei, vamos adequar, né? E a vulnerabilidade é muito grande, porque são muitas leis do direito da saúde. Por exemplo, essa lei que fizeram no estado do Rio de Janeiro em outubro de 2023 e que hoje é uma lei nacional, é uma lei preocupante, é que toda mulher tem direito a um acompanhante da escolha dela num procedimento com sedação. Sim. Né? É uma lei preocupante. É uma lei preocupante, pois é. Porque a gente vê que é uma lei que não está sendo utilizada. Devidamente aplicada ali, né? Só que uma hora essas mulheres vão começar a questionar. Algumas realmente porque algumas não podem se aproveitar. E um médico, ele não tem esse conhecimento. Quando você conversa com ele, mas e mais, essa lei tem que estar fixada na sala de espera. É a obrigação do médico a informação, o dever de informação. Sim. Então, vão criando leis ao redor do profissional e ele desconhece as leis. E aí pega, às vezes, alguém até mal intencionado ali, mas que conhece a lei e aplica e vai conseguir ganhar uma ação nesse sentido. Ou vai buscar uma extorsão do médico, porque, olha, eu posso entrar com a ação por conta disso, né? E muitas vezes está vulnerável, realmente. E muito médico trabalhando e devolvendo dinheiro. Porque aí o paciente, não gostei, eu não sei o quê. Aí o médico se vê numa situação, ele passa a ficar vulnerável. Por quê? Ele não preparou o prontuário. E o que é o prontuário? O prontuário é o conjunto de documentação. O prontuário não é um papel. Tudo o que pertence àquele conjunto é prontuário. Exame, anamnese, evolução, fotografia, toda a informação da saúde do paciente vira o prontuário. Então eu falo que o prontuário ele é diria um substantivo abstrato, né? Como que é o amor? O amor é eu estar feliz, estar contente. O que é o prontuário? É a interseção de todos esses documentos. Termo de consentimento é prontuário? Dever de informação é prontuário. Contrato. Você vai operar um paciente, faça um contrato. Exatamente. A prestação de um serviço. O médico é prestador de um serviço. E faça um contrato que não seja um modelo também, né? Porque, infelizmente, às vezes não pegam, mas contrato modelo não funciona. Porque tem que ser o Código de Defesa do Consumidor e o próprio Código de Ética Médica trazem que a obrigação do dever de informação é do médico. Sim. Então, o paciente tem que estar bem esclarecido. Ele tem que aceitar o tratamento. O médico tem que entender aquele tratamento, propõe o tratamento, mas quem aceita é o paciente. Verdade. E para ele aceitar, ele tem que conhecer.
E que, infelizmente, muitas vezes isso não acontece. Não acontece. Não acontece, porque o Né? médico acha que não precisa informar, porque ele não tem esse conhecimento de que realmente ele precisa. Porque alguns, E eles muitos vêm já de estão uma acostumados outra a isso. época, de uma outra sociedade. Exatamente. Né? Você vê assim, na educação, a gente fala que hoje o nosso jovem que está na faculdade é a geração Z. Mudou tudo. Mudou tudo, Mudou tudo. Né? Então, assim, eu acabei de passar por uma capacitação lá da Univassouras, e aí o professor que estava dando a capacitação, ele falou que o nosso jovem hoje, ele estuda na sala de aula, mas ele já está estudando, ele está mexendo em alguma coisa, ele não é aquele jovem que antes olhava e escrevia. E você tem que entender que a dinâmica deles é essa. Mudou a sociedade. Então, ele sai dali um médico diferente. O médico de antes, ele tinha uma proteção social muito grande. Era um médico de família, que era convidado para as festas da família, que tinha um status, uma posição social, né, que não era confrontado pela sociedade. Exatamente, Hoje eles são. Que era uma autoridade que ninguém podia falar diferente. O que ele falasse estava resolvido. Hoje não é mais assim. Eles não são só confrontados, eles são judicializados. São, exatamente. É verdade. O nosso papo está muito bom, né? Mas infelizmente a gente tem um horário aqui a cumprir. Senão continuaria aqui conversando por mais um bom tempo, né? Queria que voltasse outras vezes para falar, né? A doutora Manuela é uma autoridade dentro da área de direito médico no Brasil, né? Alguém que eu não conhecia de conversar ainda e tudo, mas já tinha lido muitas coisas, já tinha visto muito sobre a doutora Manuela também. Ela tem vários vídeos na internet, quem quiser pesquisar aí, né? Vejo lá e aprendo muito. Agradeço muito a participação, né? Convido para que venha mais vezes aí para nos trazer maior conhecimento para o público de um modo geral, saber o que, né, principalmente para o profissional de saúde, a vulnerabilidade que ele está passando hoje em dia, né? E que infelizmente muitos ainda não entendem, não têm essa consciência. E felizmente, né, muitas universidades começam a olhar para esse lado e começam a implementar, né, dentro das universidades, lá no Univassouras, né, já está há um bom tempo já implementado, ainda bem que tiveram essa visão já há um bom tempo, e que outros também sigam esse processo para que o médico possa se defender, e não só o médico, a gente fala muito do médico, mas o profissional de saúde de um modo geral. Enfermagem, odontologia. Né? Bom, eu queria agradecer o convite, ao doutor Ricardo, as palavras que são muito generosas aqui. Estou sempre à disposição. Né? Lá no Instagram, principalmente, eu sempre chamo de pílulas, né? São videozinhos muito curtos, mas que eu tento captar a atenção, não só dos médicos, mas também dos advogados que gostam de trabalhar com a área. Né? O direito médico é uma área muito boa de trabalhar, porque ele é uma área que você sai um pouco do direito, né? Você acaba entrando numa outra ciência, que é a medicina. Hoje eu estou cursando aulas do doutorado lá na UF, né? Então eu estou em ciências cardiológicas. Legal, olha, né? Eu como advogada estou num doutorado de ciências cardiológicas. O meu orientador, doutor Érito, me convidou e eu aceitei essa missão. Então você vê que já há uma preocupação, né, da própria faculdade de medicina mesmo. Você vê assim, a preocupação é da faculdade de medicina, é de uma classe de médicos da cardiologia. Né, de aproximar realmente. Então, a visão é ampla, é grande, e convido todos os advogados, né, a conhecerem melhor a área. É uma área muito boa, muito legal. Muito promissora, né? Mas uma área de muita seriedade. Muita seriedade. Então, assim, eu sempre deixo esse apelo para que os advogados olhem para essa área com seriedade. Nós estamos lidando com vidas humanas, nós estamos lidando com a saúde. Então, o nosso olhar tem que ser humanizado tanto quanto dos médicos com os pacientes. Então, quando a gente for pensar numa ação, a gente tem que humanizar essa ação. Será que eu vou abarrotar o tribunal de processos que poderiam realmente estar lá, ou são processos que não teria por que existir, mas é um processo a mais, é uma aventura ali, uma aventura, né? Que vai que dá certo, né? E aí é um problema gigantesco. Muito obrigado. E você que gostou, curte, comente nas nossas redes, né? Compartilhe e faça o C de Connect. Um abraço.